Olá pessoal, espero que todos estejam bem, espero que estejam fazendo seu isolamento social, tá bom? Não saia aí batendo perna por enquanto. E vamos aí para a primeira aula de Enem da frente B de vocês. Abre lá na página 103 e nós temos 3 exercícios que nós vamos trabalhar aí com o inicial lá desse conteúdo, que é a parte de população, certo? Principalmente a questão de taxas de crescimento natural, envolvendo taxa de fecundidade, mortalidade, natalidade e assim por diante, tá bom? Então vocês têm o primeiro exercício ali, vamos abrir, deixa eu abrir aqui direitinho neste assunto ali, na página 113 de vocês, e é um exercício que começa com um gráfico. É sempre bom tomar cuidado, gente, que o Enem ele costuma às vezes não colocar título ou um comando no início do exercício. Ele cai assim para vocês têm um gráfico e já tem que sair interpretando, tá bom? Então esse gráfico ali, você pode ver que ele tem um título que é taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? Gente, já pus aqui o conceito. É o número de filhos por mulher em idade fértil, ou seja, é quanto ao longo da vida as mulheres vão ter naquele grupo humano, quantos filhos elas vão ter ao longo da sua idade fértil. Que começa lá na menarca, que é a primeira menstruação, então em torno dos 15 anos, e vai até, gente, a menopausa, que é próximo ali dos 50 anos, né, 49 anos que nós colocamos aqui. Essas datas e esses períodos, eles não são tão firmes, tão rígidos assim, né? A menina pode ter uma menarca um pouco antes dos 15, uma mulher pode ter menopausa logo após, certo? Ou, né, ter a menarca depois dos 15 e a menopausa antes dos 49, certo, gente? Então, isso aqui não é tão fixo assim, mas a ideia aí de como é que se trabalha com esse indicador. Você tem ali uma taxa do Brasil e olha só que interessante, em 1940 as mulheres aí tinham em média 6 filhos. Rapaz do céu, dar conta de ser não era fácil, né? Olha ali, nos anos 2010 caiu para 1,9 filhos por mulher, ou seja, batendo aí, gente, próximo à questão da reposição demográfica. Se a gente tem uma taxa de fecundidade abaixo de 1,8, certo? A gente põe em risco a reposição demográfica de um país. Então o Brasil está aí nesse quadro, digamos aí, já pouco perigoso. Por que nós tivemos essa alteração? Simples, industrialização e urbanização. Então, acesso da mulher a métodos contraceptivos, que antes ela não tinha na década de 40. É bom lembrar que na década de 40 a maior parte da população era rural, tá bom? Então não havia controle do número de filhos, isso não existia. No meio urbano, não. O acesso ao conhecimento possibilitou justamente esse controle de filhos e o planejamento. Bem, o comando ali diz o seguinte, ó, o processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica: decréscimo da população absoluta. Não, eu não tenho como ainda determinar isso, certo? Nesse caso ainda não. Mas o que ela vai diminuir? O ritmo de crescimento da população, que é o meu crescimento vegetativo. Né, vai influir na taxa de natalidade, que vai diminuir, e eu vou ter daí um saldo final lá de crescimento da população, quando a gente põe junto nessa conta o número de mortos, né, o saldo lá no final do meu crescimento vegetativo natural vai ser menor. Então, gente, o correto é a alternativa B, que fala ali, ó, redução do crescimento vegetativo, tá bom? Ele coloca ainda diminuição da proporção de adultos, pelo contrário, vou aumentar o número de adultos, também não entraria ali. D, expansão política de controle de natalidade. Na verdade, o Brasil nunca adotou uma política nesse sentido, então também está fora. E E, aumento da renovação da população economicamente ativa. Não, com queda do número de filhos, a tendência numa sociedade assim é ter um envelhecimento da população, tá bom? Bem, gente, vamos lá para o segundo exercício, mais uma vez gráfico, tá? Então esse conjunto aqui está trabalhando bastante com gráfico, o gráfico cai no Enem, cai bastante. Então a interpretação dos gráficos é vital para uma prova de Enem ali para vocês.
Nessa eu tenho um comando já no início, diz o seguinte, né? O gráfico a seguir apresenta os percentuais de crescimento da população residente no estado, na região metropolitana e no município de São Paulo, por decênios de 1940 a 2000. Então você tem uma curva subindo e depois aos poucos diminuindo, que é os meus percentuais de crescimento populacional. Tá bom, gente? Então, assim, por que nos anos 40, 50 eu tenho todo mundo ali crescendo? Simples, São Paulo é um polo industrial importante que está atraindo gente do Brasil inteiro. Precisa de mão de obra barata para a indústria nascente brasileira. Então, tanto o estado, como a cidade, como a região metropolitana, você percebe ali um primeiro ciclo de crescimento. Posteriormente, essas taxas vão diminuindo, né? À medida que também outras regiões vão se industrializando e urbanizando no Brasil, chegando aí aos nossos dias, né? Você vê ali 91, 2000, taxas de incremento bastante baixas, certo? Hoje São Paulo não é mais exclusiva na atração de pessoas do Brasil. Eu tenho outros polos regionais que fazem isso e até tem um fenômeno hoje interessante, que é o fenômeno do retorno. Então, pessoas que vieram lá nos anos 40, nos anos 50, nos anos 70, começam a retornar às suas regiões de origem, porque elas agora se tornaram também atrativas para esse retorno, né? Principalmente o Nordeste, certo? Por conta da urbanização, por conta da industrialização. Então, muitos estão, às vezes, retornando, fazendo o movimento contrário, não vindo mais para São Paulo, mas saindo de São Paulo. E aí, gente, eu gostaria que vocês me observassem, principalmente ali, o ano de 50 e 60, quando eu tenho o crescimento maior, tá bom? Então, ele pede ali, ó, analisando o gráfico, é possível concluir que o percentual de crescimento populacional, ou seja, está em aberto qualquer alternativa, qualquer proposição aí com relação a esse gráfico. Tá? Claro que o Enem, geralmente, quando põe um gráfico, ele vai ser análise do gráfico. Então, fica relativamente tranquilo que eles não vão pedir nada muito diferente do que está no gráfico. Quem cresceu, quem diminuiu, quando, uma outra causa disso. Tá? Mas aqui ela é focada esse exercício principalmente para análise de gráfico. Tá bom? Então, você tem ali, gente, a primeira alternativa que diz assim, ó. Aumentou no estado de São Paulo somente na década de 50 a 60, tá? Então, nós tivemos somente aumento nos anos 50 e 60. Gente, se eu tenho crescimento positivo, eu estou tendo crescimento direto, eu não tive recuo. Então, todo esse gráfico, na verdade, é de crescimento. Então, olha uma pegada aí nessa frase, tá? Então, todos ali tiveram crescimento. Porém, eu tive anos com maior crescimento e tive anos com menor crescimento, tá? Então, a primeira alternativa, ela não é considerada aí, tá ok? Bem, segunda, letra B, foi maior para a região metropolitana do que para os outros dois casos na década de 80 e 91. Não, gente, você vai ver ali, ó, que entre 80 e 91 está quase todo mundo ali parelho, né? Então, não tenho como considerar, tá bom? Letra C, foi maior para o município do que para o estado de São Paulo, no período que vai de 60 até 91. Não, tá? Geralmente o estado, a região metropolitana sempre cresceu mais, tá bom? Letra D, teve uma taxa média de variação positiva para o município de São Paulo em 2 décadas do período apresentado. Não, gente, positivo, como eu falei para vocês, em todo o período ali, tá? Qual é a que resta? A letra E, né? Teve uma taxa de variação maior para o estado do que para a região metropolitana de São Paulo na década de 50 e 60. Tá? O estado vai ter uma variação maior do que da região metropolitana. Então, alternativa E nessa aí, tá bom? Bem, pessoal, exercício 3 aí, o último, né, dessa primeira aula de Enem de vocês. Nós temos aí 2 gráficos que a gente trabalha com a questão da dinâmica populacional, certo? Dos 5 países mais populosos aí da Terra, certo?
Vamos lá no comando, ele diz o seguinte: nos últimos anos ocorreu redução gradativa da taxa de crescimento populacional em quase todos os continentes. A seguir, são apresentados dados relativos aos países mais populosos em 2000 e também as projeções para 2050, tá bom? Então temos dois gráficos, você vê que aparece 5 países no primeiro, certo? China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. E no segundo nós temos Índia, China, Estados Unidos, Paquistão e Indonésia, tá? Mudou, né, a colocação. A Índia passou no segundo gráfico para 2050, na projeção, a ser mais populoso. China em segundo lugar, Estados Unidos permanece em terceiro. E olha só, surge o Paquistão em quarto. Ultrapassa Brasil, ultrapassa a Indonésia, que passa para a quinta população, maior população da Terra, e o Brasil nem aparece aqui no gráfico. Tá bom? Então, entendido isso aqui, vamos fazer a análise. Com base nas informações anteriores, é correto afirmar que no período de 2000 a 2050, então nós vamos fazer uma análise ali agora de cada uma das alternativas. A primeira diz o seguinte: a taxa de crescimento populacional da China será negativa. Gente, em 50 anos, se fosse negativo, ela teria que recuar. A população chinesa não recuou, continuou crescendo, mas no ritmo lento. Então, descarta. Letra B, a população do Brasil duplicará. Se duplicasse, gente, iria para 340 milhões. Teria que, no mínimo, continuar, permanecer em quinta posição. Não é o que acontece, certo? O ritmo de crescimento da população brasileira também reduziu nesse quadro mundial. Também cai lá para a sexta posição, para a sétima, sei lá eu qual que ela ficará, tá? Mas não aparece mais no gráfico, então ela não duplicou. Letra C. A taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos. Gente, aqui tem uma pegadinha. Você teria que fazer um cálculo aqui com relação à porcentagem. Quantos por cento de 2000 para 2050 cresce os Estados Unidos? Quantos por cento eu tenho crescimento da Indonésia de 2000 a 2050 também em porcentagem, certo? E nessa porcentagem, então, a gente descobriria que o crescimento da população da Indonésia, no percentual, ela, na verdade, foi até maior. Porém, em números brutos, ficou menor, certo? E os Estados Unidos permaneceu no terceiro lugar por conta já do volume populacional que ela tem. Mas, percentualmente, tá bom? Se você calcular lá, a Indonésia vai ter uma taxa maior, mas não é o suficiente para permanecer justamente na quarta colocação. Então, qual a alternativa correta? Paquistão, né? A população do Paquistão crescerá mais de 100%, que é a alternativa D, tá bom? Paquistão estaria em sexto lugar, teoricamente, gente. A população mais do que duplicou, mais que cresceu 100% nesse período, que pula já para a quarta colocação. Então, essa é a alternativa correta, a letra D. Por favor, corrijam lá no gabarito de vocês, porque o gabarito do Enem, ali na apostila, coloca a letra B, tá? E a alternativa correta é letra D, tá? A última, a China será o país com maior taxa de crescimento populacional do mundo. Claro que não. Bom, taxa, quando a gente fala taxa, estamos falando de porcentagem. Não é isso, nós já vimos isso na primeira alternativa, tá bom? Gente, bons estudos, vai revisando aí a matéria em casa, não esqueça, né? Permaneça em casa, permaneça no seu isolamento social para a gente poder aí voltar o mais rápido possível para as aulas presenciais e poder ver vocês, ok? Um abraço para todos.